Tá liberado, Fernando? Pode ir lá, manda bala. Pessoal, desculpa aí um pouquinho o pequeno atraso aí, a gente só estava configurando aqui a parte técnica, né? Em benefício aí daqueles que já entraram, né? Em respeito do horário, até que estamos um pouquinho atrasados, vamos dar início, vai ficar gravado também, então quem não puder ver online agora vai poder depois assistir isso, né? A gente está bastante feliz hoje com esse primeiro dia, né, da nossa semana Bootcamp da Câmara Brasil-Canadá para as startups brasileiras. Então, é uma agenda bem intensa aí durante toda essa semana, com convidados incríveis aí que a gente trouxe, né? Então, eu daqui a pouco vou passar a palavra para a nossa convidada de hoje, só dar alguns recados iniciais aqui. Eu sou o Hélio Moraes, um dos coordenadores da nossa comissão de tecnologia aqui na Câmara Brasil-Canadá, junto com o Marcelo Noronha, que depois vai falar com vocês também. E é um prazer enorme para a gente estar recebendo vocês todos aqui. Uma das nossas atribuições dentro da comissão é justamente apoiar a internacionalização de negócios inovadores, essa conexão entre o ecossistema canadense e brasileiro. E por isso a gente organizou essa semana inteira com esses encontros aqui sensacionais. Eu queria também, todos estão convidados a participar da nossa comissão, tem que, obviamente, né, o processo de associação, essa comissão é para os associados. Hoje a gente fez esse evento que estamos convidando mais pessoas, mas em geral temos reuniões periódicas, inclusive, para discutir assuntos de interesse dos nossos associados dentro desse ecossistema. Uh, Queria agradecer também os nossos apoiadores dessa nossa semana Bootcamp, a ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software, o PIT, o Parque de Inovação e Tecnologia de São José dos Campos, o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, a Universidade Fivale e Fivale Tech Park, além do Sebrae for Startups. Então, eles foram bastante importantes aí na nossa divulgação, estão nos apoiando aqui neste evento, a gente conta com eles aí para os próximos dias. Dado esses avisos iniciais, a ideia é a gente não, né, perder tempo com essa parte. Vamos passar para a Cristina. Nossa dinâmica hoje é a Cristina vai fazer uma apresentação das oportunidades de startups no Canadá. A Cristina é Trade Commissioner of Science and Technology no Consulado Geral do Canadá em São Paulo, né? Então, ela temos uma longa parceria aí com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e ela gentilmente se dispôs a falar aqui um pouco com a gente hoje. Depois teremos também um espaço aí para perguntas ao final, então peço que aqueles que estiverem aí conosco anotem as suas dúvidas, as suas perguntas, para a gente poder aproveitar esse momento aqui com a Cristina, explorando todas essas oportunidades, trazendo aí um conteúdo sensacional para a gente. Dito isso, passo então, Cristina, a palavra para você para fazer a sua apresentação aí dessas oportunidades, que creio que vai ser muito importante aí para todos que estão aqui conosco. Boa tarde a todos. Obrigada, Eli, pela gentil apresentação. É sempre um prazer a gente estar aqui apoiando essa parceria, né, que a gente tem com a Câmara do Comércio, que tem um papel aí essencial, né, de trazer as oportunidades entre o Brasil e o Canadá. Eu, no meu papel como Trade Commissioner, eu lidero a pauta de inovação, que significa que a gente dá apoio às empresas, para mostrar as oportunidades, no caso hoje, mostrando o que é a inovação no Canadá, como o governo enxerga a inovação como um pilar muito forte para a sua economia, e aí, a partir disso, esperamos que isso também, né, leve luz a oportunidades de expansão, de uma expansão internacional através do acesso ao ecossistema de inovação no Canadá. Bom, vamos ver se eu consigo passar para a próxima. Pronto, entrou, né? Bom, aqui é mais para dizer que o Canadá ele investe de uma maneira estratégica nos 4 pilares.
para que a inovação aconteça, né? Que é o investimento em pesquisa, o investimento em talento, atração de novos talentos e capacitação, e muito dinheiro na parte de infraestrutura. O Global Innovation Clusters é um dos principais investimentos do governo para se fortalecer o ecossistema de 5 polos de inovação setoriais prioritários que foram definidos de acordo com a demanda da indústria. Então, a gente tem o Digital Technology, que trata de tecnologias digitais, AI, inteligência artificial, voltado para o fortalecimento da cadeia de valor, agricultura, alimentos do futuro, estudos de mares e oceanos e indústria do futuro. Cada uma delas tem uma maneira diferente de se trabalhar que faça mais sentido para aquele setor, no entanto, todas elas trabalham para fortalecer a colaboração transversal entre academia, indústria e governo e investidores, capacitar e criar novos postos de trabalho, novos empregos, acelerar a inovação que é gerada na academia para que tenha valor econômico na indústria e atrair mais investimentos da iniciativa privada. Como que você faz o acesso a ela, né? Você tem alguns formatos básicos, uma que são as chamadas para os desafios, onde as empresas são convidadas a participar. As empresas também podem submeter os seus projetos para receber o cofinanciamento desses clusters, e você também pode se tornar um membro, né? Então, como associado, você tem acesso tanto às atividades, iniciativas e aos pesquisadores que fazem parte do cluster. E esses clusters, eles foram estrategicamente posicionados naquela província que já tem a força econômica mais voltado para aquele setor. Então, por exemplo, o Digital Technology, ele fica em Vancouver, que é uma região que tem uma forte concentração de empresas no setor de games, entretenimento digital, de cinema. Então, com isso, o ecossistema de empresas que trabalham em realidade virtual, realidade aumentada, ela é muito forte. Bom, e aí, assim, o que a gente enxerga também, né? Eles trabalham, tem quatro pilares importantes aqui. Você usa, por exemplo, o metaverso para fazer a capacitação de novos funcionários, a parte de inclusão de povos originários, por exemplo, para a nova economia, é uma pauta que é sempre forte não só para esses, mas para todos os clusters. O Engen, que visa construir a nova geração de produção industrial e acelerar a transformação digital da sua indústria. Então, a gente vê as tecnologias como robótica, impressora 3D, IoT muito forte. Para dar uma ideia do tipo de projetos que eles trabalham, eles têm chamadas, por exemplo, já tiveram chamadas de tecnologias quânticas, né, para que as empresas trouxessem soluções em tecnologias quânticas que já podem ser comercializadas. Um exemplo, esse projeto Moonshot for Mining, ele é muito interessante porque ele convida as empresas para pensar em soluções dos desafios para se manter a permanência do homem, para que o homem possa viver na Lua permanentemente. Então, assim, por mais que isso leve um tempo para acontecer, as soluções elas podem ser aplicadas na Terra, então, aqui no mundo real. Então, essa é mais ou menos a ideia de como eles trabalham. Para novos alimentos, o Canadá ele tem uma ambição para se tornar líder no mercado de proteína vegetal. Então, e produtos à base de plantas para alimentos, rações e ingredientes. A gente tem uma ambição grande de alcançar 25 bilhões do mercado para novos alimentos até 2035. Esse cluster de AI chama Scale AI. Ele é setor agnóstico, né? Então ele cria soluções para todos os setores, mas basicamente voltados para melhorar a logística e operações da cadeia de suprimentos.
Então, aqui eu achei interessante entender como que eles pensam na aprovação do projeto. Então, assim, o que que eles olham? Se o projeto ele está alinhado com a estratégia para o aumento de produtividade da indústria, se o projeto, por exemplo, ele é colaborativo, se você traz vários atores do setor, se você tem sempre uma pequena empresa que faz parte disso, se o desenvolvimento é incremental, se já não existem outros projetos que são parecidos, se tem o buy-in do senior, né, dos executivos da empresa para validar esse projeto. Os Ocean Superclusters, muito voltado para estudos de mares e oceanos, não só para a parte de clima, mas também acaba entrando robótica marinha, energia renovável, descarbonização, transporte marítimo, além de pesca e agricultura sustentável. Bom, eu vou falar agora de 3 tecnologias base importantes para essa nova economia, né? Que é a inteligência artificial, tecnologia quântica e biotecnologia. Para a inteligência artificial, o Canadá é uma grande referência global, ele foi o primeiro país no mundo a implementar sua estratégia de inteligência artificial em 1917. Como resultado disso, ele estabeleceu 3 grandes centros, o MIL em Quebec, o Vector Institute em Ontário e o AIME em Alberta. De novo, assim, cada um deles tem o seu jeito de trabalhar, mas todos trabalham para acelerar a adoção e a comercialização de soluções de inteligência artificial, capacitar e atrair pesquisadores de excelência mundial, garantir que as empresas tenham acesso à infraestrutura de ponta para desenvolver essa tecnologia, e entender as implicações de AI para a parte de ética e responsabilidade. Isso é uma pauta muito importante para o Canadá. A gente já vê resultados bastante expressivos, né? O Canadá ele tem uma das maiores concentrações de talentos de AI dentro dos países do G7, por exemplo, e também conta com uma das maiores concentrações de empresas de GenAI, por exemplo. A gente tem tradição em inteligência artificial, os 3 pesquisadores estão aqui, são os 3 líderes de cada centro, são todos os 3 globalmente reconhecidos e premiados. Mais recentemente, o Geoffrey Hinton, que lidera o Vector Institute de Toronto, ele ganhou o Prêmio Nobel como resultado do trabalho deles em inteligência artificial e redes neurais. E eu gosto muito de contar a história do professor Geoffrey Hinton, além dos outros, né? O Josh Bengio, para o Mila, também recebeu pesquisador premiado com o Turing Award, que é um dos prêmios mais altos para a área de computação, assim como o Richard Sutton para o AIME. Ele foi o mais recentemente premiado, deve ter uns 2 meses que ele recebeu o Turing Award. O Geoffrey Hinton, a história dele eu acho interessante para contar um pouco de como o Canadá funciona. Por exemplo, ele é um pesquisador britânico, começou o estudo de inteligência artificial em torno dos anos 70, ele foi desencorajado pelo seu supervisor, até o momento que ele perdeu o financiamento no Reino Unido. Ele foi para os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, para ele fazer a pesquisa dele, ele precisaria acessar fundos militares, que era o que ele não queria, e ele veio para o Canadá. E aí, no Canadá, ele falou assim, bom, eu venho para cá, mas eu não faço pesquisa aplicada, só faço pesquisa básica, essas são as minhas condições e tal, e o Canadá falou, por favor, vem aqui. Se tudo der errado, já deu certo pelos resultados da pesquisa que você desenvolveu. E aí a gente vê, depois de 40 anos, ele lidera o Vector Institute, que foi moldado através da cabeça, né, da maneira dele pensar. Ele foi VP do Google durante muitos anos, e hoje ele recebe aí o Prêmio Nobel depois de 40 anos. Bom, tecnologia quântica. O governo, ele enxerga e ele acompanha de perto o que está acontecendo com essa tecnologia, tem uma estratégia clara para acelerar o desenvolvimento, implementação e o uso da tecnologia quântica, muito para acelerar a pesquisa,
fazer também capacitação e a comercialização dentro do avanço em hardware e em software, garantir a privacidade e a segurança cibernética. Bom, a gente tem dois grandes polos, o Canadá já tem uma das maiores densidades de pesquisadores em pesquisa quântica no mundo, são 250 só em Waterloo. Em Waterloo, nesse perímetro aí onde ficam universidade, laboratórios, governo, investidores, você tem aí dois dos maiores laboratórios de tecnologia quântica. Em Quebec também tem aqui, Quebec Innovation Zone também tem o mesmo linha de pensamento, né, de trazer a academia, você ter os laboratórios. É um local que já tem 3 computadores quânticos, é o primeiro sistema quântico universal do Canadá, fica também no District Q. Bom, biotecnologia também é uma grande pauta. A pauta da saúde, ela é muito forte no Canadá. A gente tem uma base forte de pesquisa. Foi no Canadá que primeiro se descobriu as células-tronco, primeiro se descobriu também a insulina. A gente incríveis na parte de ciência. O governo ele tem uma estratégia para fortalecer o ecossistema de biomanufatura para fortalecer a cadeia de suprimentos. Existe esse corredor de life sciences, né, entre Quebec e Toronto, que é o segundo maior cluster de ciências da vida da América do Norte. Você tem mais de 1.100 empresas dentro desse perímetro, e 10 das maiores empresas de biofarmacêuticas também estão no Canadá, muitas delas fazendo pesquisa no país. As grandes empresas globais fazem P&D no Canadá, pesquisa no Canadá. As empresas que mais investem em tecnologia no mundo estão no Canadá com seus laboratórios atraídos pela força e qualidade do talento, um ecossistema amadurecido e a qualidade das pesquisas que saem a partir do ecossistema. Isso muito, eu acho que responde à questão da educação. O Canadá tem 63% da sua população entre 25 e 64 anos com nível superior. É um dos países que possui, dentro do país do G7, é o que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. E muito o que a gente vê aqui também nesse próximo slide, eu achei interessante esse estudo do professor da Universidade de Stanford, que ele mapeou os unicórnios dos Estados Unidos e ele quis entender aonde que os founders desses unicórnios estudaram. E a gente vê aqui do lado esquerdo um grande número das universidades canadenses que são equivalentemente as mais fortes no Canadá e as que mais investem, tanto em tecnologia quanto em empreendedorismo. Colaboração, diversidade e inclusão, que são pautas assim importantes para quem está na inovação e faz inovação. O Canadá, ele é um país onde a base do país foi formatada através de uma colaboração e de acordos de diferentes povos. Então, a gente vê que o canadense ele é muito aberto a te escutar e muito acostumado a entender o que é colaboração e trabalhar em colaboração. É um país também que mais investem em termos de incentivo fiscal, sendo dos mais generosos entre os países do G7. O SHRED, por exemplo, ele é o maior programa de investimento em P&D, onde ele traz benefício fiscal que gira em torno de 3 bilhões sendo por ano, em termos de benefício fiscal, sendo que 75% dos beneficiários são de pequenas e médias empresas. O CanExport, ele oferece financiamento para encorajar parcerias internacionais para você desenvolver projetos em P&D.
Tem o Startup Visa, que é voltado para empreendedores que querem ter o seu visto permanente no Canadá. MyTax, por exemplo, também é a agência de financiamento de pesquisa voltada para inovação industrial. Então, ela muito apoia as empresas canadenses para dentro da sua expansão internacional. As empresas brasileiras fazem, as grandes empresas, não só as grandes quanto as pequenas, fazem inovação no Canadá. A Biolab e a Suzano têm o seu centro de pesquisa no Canadá. A Vale, ela não tem o seu próprio centro, mas ela tem pesquisas com as grandes e as principais universidades e centros de pesquisa de mineração no Canadá. Outro formato também é do Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele não abriu registro no Canadá, no entanto, ele fez um projeto de parceria com o Mila, que é um dos grandes centros de inteligência artificial, para criar novos produtos para clientes. O governo do Canadá entende que ele depende da força empreendedora para a sua economia. As pequenas empresas têm um papel muito importante para o país. Ele é ranqueado como um dos destinos preferidos entre os fundadores de startups internacionais. 70% das empresas do Canadá são de pequenas e médias empresas, sendo que 50% de todos os empregos gerados de novos empregos são gerados por essas empresas. Bom, eu vou falar de alguns exemplos de empreendedores brasileiros lá no Canadá, como uma porta de entrada e para dar aí algumas diferentes cenários, né? A Linda Life Tech, ela é uma health tech que criou uma solução para detecção de câncer de mama de uma maneira não invasiva, através do calor do corpo. Mas o que eu queria mostrar aqui é como como é importante olhar para a estratégia da sua empresa quando você olha para o Canadá. O Rubens ele foi muito feliz em entender que o sistema público de saúde do Canadá ele tem esse desafio enorme de backlog e para atendimento do setor público, né? E a solução dele, ele conseguiu demonstrar que a solução dele facilitaria na aceleração do atendimento dos pacientes do setor público. E com isso, ele chamou a atenção dos grandes hubs de inovação no Canadá. A Quipper, ela é uma startup do sul de Porto Alegre, na parte de agritech. Ela escolheu uma aceleradora de Toronto PICAP para acessar o Canadá através do Startup Visa. E aí, mais recentemente, eles também já escolheram abrir a sua empresa, eu acho que em Alberta. Esse é um outro exemplo, também agritech, de drones. O que eles fizeram? Eles acessaram a MyTax, que é a financiadora de pesquisas, e através do fundo da MyTax, ela fez a validação do seu produto, trabalhando com os pesquisadores da Universidade de New Brunswick, para validar o produto para o mercado canadense. O que a gente tem visto também é um aumento de parcerias entre os hubs de inovação dos dois países. E por que isso é legal, né? Porque você pega o hub de inovação no Canadá, que fica como um ponto de apoio para as empresas brasileiras que queiram entrar e acessar e entender o que é esse ecossistema no Canadá e vice-versa, né? E aí a incubadora no Canadá também, na parceria com as incubadoras aqui no Brasil, podem apresentar empresas canadenses ou como um ponto de apoio para as empresas canadenses com o interesse de explorar o mercado brasileiro. Então, assim, a gente tem o Global Startups com Supera Park e com Pitch em São José dos Campos. A ACAT, ela abriu a sua sede no Canadá.
O Instituto Caldeira firmou uma parceria com a aceleradora PICAP, que eu falei. A Edmonton também tem a parceria com o CCBC, inclusive, né, no Brasil Hub. Bom, para o Brasil, o que a gente tem? Nós temos uma parceria com o governo brasileiro, o CIIP-IRAP, que é o Programa Internacional de Inovação do Canadá. Ele dá financiamento para que empresas canadenses trabalhem com empresas brasileiras em projetos de co-desenvolvimento de novas soluções. Então, a Agência de Financiamento de Pesquisa no Canadá, o IRAP, ele cobre os custos do projeto do lado canadense, e com a FAPESP aqui no Brasil para o estado de São Paulo, inclusive a gente tem uma chamada aberta para novos projetos até o dia 20 e pouco de junho. Bom, isso normalmente funciona em duas fases. A gente também tem as missões comerciais, onde a gente traz um grupo de empresas canadenses para conhecer parceiros brasileiros. Semana passada a gente teve um no setor de mining em Belo Horizonte, com 15 empresas conhecendo o ecossistema aqui no Brasil. O Canadá é um país que pode te dar vazão e acesso a uma expansão global. É um país onde tem 15 acordos de livre comércio, que dá acesso a mais de 50 países, isso corresponde a 1,5 bilhões de consumidores. A gente está falando de uma porta de entrada tanto para a Europa quanto para a Ásia e para a América do Norte também. Em termos de América do Norte, ali a gente tem uma logística muito facilitada. Mesmo falando dos custos, em termos de custos, a gente está falando de 30% a menos comparado ao dólar americano, só pela diferença de câmbio. E, além disso, 30% a menos de uma maneira geral em termos de custos. Bom, é isso. E assim, a gente tem o melhor país para se fazer negócios nos próximos 5 anos, muito bem ranqueado. É o segundo entre 25 países desse Kearney Confidence Index, que é um pouco assim, são rankings para mostrar aonde é que o investidor pode se sentir mais seguros em um investimento. Então, o Canadá está sempre ranqueado como um dos melhores dentro do ranking. Esse mapa que traz aí os principais polos de tecnologia é mais para ilustrar que, primeiro, o governo canadense ele sempre vai se preocupar em dar a oportunidade para as suas províncias se desenvolverem economicamente de uma maneira mais igualitária possível. E também para dizer que a gente tem uma rede de escritórios no Canadá que são o apoio para ajudar as empresas no processo de identificação de onde seria o seu melhor lugar para a sua empresa. Bom, a gente tem empreendedores no Canadá falando um pouco do porquê que eles acham que o Canadá foi importante dentro do processo de expansão internacional para eles, desde inteligência artificial. O Evandro, por exemplo, ele fala muito, né? Ele trabalha com inteligência artificial. Bom, se você quer ser reconhecido, é melhor que eu esteja perto dos melhores do mundo. Então, eu gosto do que ele fala assim, bom, se você vai aprender a jogar futebol, aonde que você vai escolher primeiro? O Brasil ou, sei lá, Malásia? Né? Onde que você prefere estar? O Nissan também, ele tem uma plataforma de Sports Tech. E ele também contando da experiência dele com o SHRED, que é esse programa de incentivo fiscal, e aí ele recebeu em casa um cheque do governo, depois que ele se inscreveu nesse programa. Ele falou assim, nossa, eu não acreditei que eu pudesse receber de fato, né, que esse processo funciona. Bom, o que o governo faz, né? Eu acho que uma das primeiras
formas que a gente vê muito que pode ser útil são as missões comerciais que a gente organiza. Você tem acesso a é uma primeira porta de entrada, pode ser uma primeira porta de entrada, de você chegar em grupo, conhecer, entender um pouco do que está acontecendo lá. A gente vai organizar uma delegação para o All-In, que é o maior evento de inteligência artificial que acontece em Montreal, em setembro, no segundo semestre. O Web Summit também costuma ser um evento âncora. A gente levou 30 pessoas agora no Web Summit que aconteceu no mês passado, e a gente oferece, além do evento, a gente oferece reuniões de B2B, uma agenda de reuniões, além de uma agenda paralela de eventos. Bom, é isso que eu tinha para contar para vocês aqui, ó, deu certinho, eu acho que no horário. Fico aí à disposição para perguntas. Obrigada. Sensacional, Cris. Né? Temos que colocar. Daqui a pouco o Marcelo vai falar aí um pouquinho também da experiência dele também, né? Então, acho que tem algumas coisas bem boas aí para a gente falar. Nós vamos abrir para perguntas, né? Então, quem tiver aí na live pode colocar aqui ou levanta a mãozinha e a gente fala, né? E enquanto o pessoal tá aquecendo, eu, assim, fui tomando nota aqui num monte de coisa, Cris, que realmente eu vejo, assim, muita conexão até, tanto com, né, o ecossistema das startups, com as necessidades que a gente tem aqui no Brasil, né, e com a visão que o Canadá pode nos agregar, né? E em termos assim, né, de uma startup brasileira, né? Se ela, você deu um panorama geral, trouxe muitos aspectos, mas para ela assim, que você destacaria como principais fatores que ela pode pensar no Canadá como um atrativo, assim? Quais que são os fatores chaves para ela falar, puxa, realmente, né, entre ir para país X, Y, Z, né? Por que eu vou focar aqui no Canadá, né? Qual que são essas principais atratividades aí do Canadá? O que você destacaria assim para elas, para essas empresas que estiverem vendo aí o nosso vídeo? As startups, obrigada, Hélio, pela oportunidade aí e pela pergunta. Vamos ver. Vamos lá. O que eu destaco? Eu acho que tudo que eu falei eu destaco. No entanto, eu acho que a principal pergunta, acima de tudo, é você ter clareza com relação à estratégia de expansão internacional da sua empresa, antes de ser Canadá. O Canadá, ele vai poder te ajudar com o quê? Com uma força em termos de pesquisa, que é a inovação mesmo, o que está acontecendo em termos de tecnologias emergentes, o tanto que já está acontecendo em inteligência artificial. A gente fala do ecossistema. Por exemplo, vou repetir de novo, em termos de acesso. Vou dar um exemplo, Geoffrey Hinton, que acabou de ganhar um prêmio Nobel. Ele foi responsável por um grande salto da AI, ele lidera ali o Vector Institute. Ah, mas isso é inalcançável, né? Porque o cara está ali. Bom, vou te dar um exemplo: uma startup de Ribeirão Preto mandou um e-mail para ele, desses que você encontra no Google, pois ele respondeu o e-mail dela, convidou ela para uma reunião lá em Toronto, apresentou um investidor para ela, a troco de reconhecer que ela fazia um bom trabalho. É uma boa ideia. Que legal O isso daí. Josh, eu Acho que é muito tenho. bom esse exemplo para mostrar um pouco para o pessoal que não é aquela coisa, porque, claro, que as grandes empresas, você pontuou ali, elas já, né, já sabem, já estão lá instaladas, mas a pequena e a média também pode ter acesso a isso daí. É isso que você está colocando um pouco, É né? isso de acesso. Por exemplo, o Evandro você deve conhecer de AI. Ele mandou um e-mail desses que você acha também no Google para o Joshua Bengio, que é um outro grande líder, que é o principal que lidera o Mila em Montreal. Mesma coisa.
mandou um e-mail para ele, pois o professor respondeu e não responder assim, obrigado, agradeço, não. Ele realmente leu, pensou e escreveu o que escreveu sobre, dando a resposta, né, daquilo que ele tinha perguntado. Então, é assim, o que que significa estar perto desse ecossistema? Ainda falando do Jeffrey Hinton, o Willa Sutskever, que é o cofundador da OpenAI, escolheu estudar com Jeffrey Hinton porque ele queria aprender inteligência artificial com ele. Um dos grandes saltos da AI foi um trabalho que ele fez com Jeffrey Hinton, que é o AlexNet, que foi uma grande coisa naquela época, tal. Então a gente está falando desse ecossistema. Fora, por exemplo, Waterloo também, que é uma cidade universitária, tecnológica, que era o berço do BlackBerry. O BlackBerry já foi uma empresa gigantesca, hoje não se escuta tanto falar, mas ela continua sendo uma grande empresa. Quando o BlackBerry ele diminuiu de tamanho, os executivos muitos executivos escolheram ficar lá e abrir as suas próprias startups pela riqueza do ecossistema local. Entendeu? E aí, assim, eu conversei uma vez com um BlackBerry era o executivo. grande objeto do desejo de todos os Exatamente. executivos aí, alguns anos atrás, né? Bom, então tem isso, a parte de P&D, ela é muito importante, o fato de você estar entre os melhores, porque assim, você vai estar num evento, você vai escutar, você vai saber quem está lá, quem trabalha com isso. Essa oportunidade que você tem, que nem a Linda Life Tech mesmo, o cara entrar como um dos empreendedores para se prestar atenção dentro do Mars. Você tem noção do que é o Mars, entendeu? Você tem noção do que é você conseguir fazer uma parceria com Mila. Então, assim, no CDL também a mesma coisa, cara. Então é incrível. É meio que assim. Existe um entendimento no Canadá dos investidores canadenses do que é do que é o, a trajetória do empreendedor. Ele tem o entendimento de em que momento você precisa de qual apoio. Mas tudo que isso que a gente está falando, para tudo isso que a gente está falando, a empresa precisa estar lá. Mesmo os investidores são mais abertos a escutar, sim, mas você tem que estar lá. Outra coisa que é muito importante, você saber e ter clareza de qual é o valor agregado da sua startup. Você entendeu? Você vai estar no meio onde a competição é muito maior. Então você tem que saber demonstrar com clareza qual é o seu diferencial. E aí, a partir disso, você tem o acesso a outros mercados também. As grandes empresas internacionais estão lá, então, da mesma forma, você tem as oportunidades de trabalhar com essas empresas. Que mais que eu posso falar? O Todos fomento do esses. governo, assim, acho que seria legal você falar um pouco sobre assim, o que eu vejo, a startup, muitas vezes ela fala, puxa, mas né, Por o onde eu começo, investimento, né? né? Por onde eu Por começo? onde eu E, começo? e startup é aquela coisa, né? Falta, tem um monte de ideia, tem um monte de coisa, mas o que mais falta é o dinheiro, né? Então, como é que é essa coisa, né, dos incentivos, né? Acho que isso é uma coisa que é bem interessante, assim, da gente talvez mostrar um pouco quais são as oportunidades. Os incentivos, assim, são muitos e podem ser confusos porque são muitos. Você está falando de incentivos de governo federal, governo de província e governo de cidade. Muitas vezes a dificuldade é de entender qual é o incentivo que pode ser mais adequado à sua startup. Eu diria que o primeiro ponto de começo é você fazer parte de um ecossistema, que seja dentro de uma aceleradora ou de uma incubadora. A partir disso, eles têm as suas equipes também para te auxiliar nesse processo.
O Marcelo, depois você fala, Tá tá? aqui. O Sim, mundo tô aqui real. esperando, tô O mundo esperando aqui. real. Mas olha, a gente sabe que existem são muitas as oportunidades e igualmente muitos os desafios também. Mas, acima de tudo, é um governo que sim tem clareza com relação ao que ele espera que de uma startup. Ele quer que ela se suceda, mas o caminho são vários. Eu Eu acho que eu posso esqueci de alguma contribuir. coisa? Aham. Não, acho que não, Cristina, mas primeiro agradecer novamente, né? Acho que é sempre importante as pessoas saberem, né, por que escolher o Canadá, né? O Canadá é um país belíssimo. Cheguei aqui em dezembro de 2022, fiz a minha primeira visita em dezembro de 2019, né? Então eu tive uma pandemia no meio do caminho, por isso que eu não cheguei antes aqui. Mas eu acho que além da citação que você deu dos empreendedores que aqui estão, assim como o Rubens, né? O Rubens, ele tem chancela de todo o ecossistema aqui do Canadá, né? Ele foi aceito por todas as aceleradoras aqui, né? Só na apresentação que ele fez. O Evandro, já era uma referência no Brasil sobre inteligência artificial e ele continuou o caminho dele escolhendo o Canadá para seguir. Por quê? Porque, de fato, o Canadá é um berço da inteligência artificial, né? Mas quando a gente fala de uma startup pequenininha, que às vezes tem 3 sócios, 2 sócios, né? O plano, ele é o mais importante. Não interessa para onde você vai, né? O planejamento, ele precisa estar na empresa. O que que eu quero da empresa? Não é o que que eu quero do Canadá. É o que que eu quero da empresa. Então, se eu sei o planejamento que eu tenho da minha startup e da internacionalização dela, eu vou direcionar para o país que mais se adequa ao meu planejamento, certo? Que foi o que a gente fez com a Mister Turing, né? A Mister Turing é uma spin-off do grupo DataH, hoje é uma empresa 100% independente, né? Mas a gente é especializado em inteligência artificial e a gente foi reconhecido por um primeiro instituto de inteligência artificial que não era brasileiro, né? O Brasil é um país que se vangloria de se usar muita inteligência artificial, mas é um país que não tem muita pesquisa, né? Muita coisa voltada para que o país cresça em torno dessa tecnologia que a gente sabe que vai romper muita coisa. Mas o caso real o plano, ele tem que saber primeiro, a gente escolheu aqui porque a gente trabalha com inteligência artificial, né? Eu não tinha, né, as informações das duas entidades, né, que a gente tem aqui. Então, eu fiz muito por eu e o Evandro, né? O Evandro com a experiência que ele teve, e eu visitei, consegui a carta de suporte, vim pelo processo do Startup Visa, que é um processo duro, né? Ele é bem duro para o empreendedor. Aqui não existe o jeito fácil, existe um processo que você precisa aceitar esse processo, né? O Brasil ele tem muita flexibilidade, né? O brasileiro gosta da flexibilidade. O Canadá ele tem um processo, né? E você precisa aprender a seguir esse processo. Para o brasileiro, isso é às vezes a morte, né? Porque você manda um e-mail, né? Não estou falando para um professor, mas para uma entidade que você quer, né, fazer parte de alguma coisa. Esperar uma semana para um brasileiro às vezes é um pouco complicado, né? Você quer a resposta no dia seguinte. Mas aqui tem um processo e o processo funciona. Isso é que é o interessante de dizer. O processo aqui, ele não é igual ao nosso, né? De responder, mandou um WhatsApp, dá 5 minutos não responde, você fala assim, "Pô, não gosta mais de mim. Meu Deus, não gostou da minha mensagem, não quer falar comigo." Não, é um processo, né? Mas os benefícios, eles são gigantescos. A Mister Turing fez parte de 2 processos de aceleração, um do Spark Center da cidade que eu vivo hoje, que é a cidade de Oshawa, da região de Durham, e depois a gente foi aceito pela DMZ, né? O boom para Mister Turing aconteceu na DMZ, porque a gente teve acesso, por exemplo, a viajar para os Estados Unidos, a viajar para Dubai,
tudo pelo MyTex, né? Tudo pago pelo MyTex. A Micetur não teve que fazer nenhum desembolso ou investimento para acessar esse outro ecossistema de outros lugares, né? E a gente fica, depois que o programa acaba, você ainda fica no ciclo, né? Nos aluminais ali e tendo acesso não só aos eventos, mas podendo ter acesso à lista de investidores e tudo mais. E só pelo fato de a gente escolheu o Canadá, o plano era o Canadá, de você estar aqui, a startup brasileira, ela fica muito mais visível para o mundo. Não é que o Brasil é ruim, o Brasil não é ruim, só que a visibilidade para você, né, você ser olhado do Brasil, ela é um pouco menor do que você ser olhado pelo Canadá, né? Então, essas trocas que o Canadá faz com outros países, você está lá por ser uma empresa canadense, né? Então, isso é Marcelo, muito salutar. posso te perguntar, aproveitar esse ponto aí, até já estou conclamando todos os nossos a gente para entrar na conversa, porque a ideia é a gente fazer um bate-papo e poder Uma perguntar para a troca. Cristina. Mas esse ponto que você tocou aí, outro dia eu ouvi de um investidor, nem era a questão do Canadá, mas uma questão dessa internacionalização. Né? Claro que nós estamos aqui destacando o Canadá de uma maneira geral, né? Mas esse investidor ele tem uma empresa de sucesso aqui, não, né, não me cabe aqui nomear, porque não, né, não estou fazendo uma propaganda dele, só estou falando da curiosidade que ele me destacou, que eu queria ouvir um pouco de você, se bate com essa sua percepção. Que ele é de bastante sucesso, a empresa dele, em compliance aqui no Brasil. Só que para vender para a América Latina, ele teve que montar uma empresa em Portugal com outro nome. E a América Latina comprava da empresa dele em Portugal com um nome internacional e não comprava da mesma empresa dele aqui do Brasil. Né? Então, eu achei muito curioso essa coisa. Ele falou: não, nós estamos crescendo bem, mas a gente teve que abrir em Portugal para poder vender para o resto da América Latina. Se essa coisa do Brasil ainda, né, a gente ainda paga um É, preço aí, às vezes, pela nossa dificuldade, a nossa burocracia, se realmente essa coisa do Canadá também tem esse fator aí. E já todos, né, só reiterando para que todos participem aí da nossa conversa. eu posso responder, né? Você tem problema? A gente teve problema de entrar, por exemplo, o Brasil esse ano entrou na sanção, em uma das sanções aqui, quando você quer ter acesso a dinheiro e tudo mais, uma sanção de lavagem de dinheiro. Então você tem que fazer a comprovação geral de onde está vindo o seu dinheiro, né? De que conta saiu, de que CPF, de que CNPJ, quem pagou. Tem que haver um rastreamento desse dinheiro, porque infelizmente o nosso país entrou numa sanção aqui no Canadá, onde a pessoa que está aqui pode ser considerada que está fazendo alguma transação ilegal financeira, né? Então, o fato de você estar aqui, ser uma empresa incorporada no Canadá, te dá essa visibilidade de você não estar numa sanção como essa em outro país, né? Então, é um pouco mais visivelmente, um pouco não, é bastante, né? Eu não estou querendo olhar para o outro lado de maneira negativa, mas salientando o porquê da escolha também é por isso, né? O Canadá é um país não só muito bem visto, mas com tratados bem mais sérios, né? Dessa troca comercial que existe com outros países, e o acesso acaba sendo muito mais fácil para uma startup. Pessoal, estamos com várias pessoas aqui conosco, né? Eu queria abrir, a Cristina fez uma grande apresentação aqui para a gente sobre várias vantagens aí para as startups brasileiras incorporarem lá no Canadá. Queria abrir e ver se alguém mais quer aqui explorar algum ponto aqui com a Cristina. Estou vendo Antônio Mendes, o Anderson Clayton, a Andréia, Gustavo, né? Fiquem à vontade aqui né, ou botar aqui no chat, ou abrir o microfone aqui, né? Não vou citar todos aqui, mas todos estão convidados aqui a trazer questões aqui para a gente ouvir a Cristina, aproveitar esse momento aqui especial da Cristina e do Marcelo também, claro, né? O Marcelo é nosso co-coordenador na comissão, ele está lá também, então ele está
vivendo na pele toda essa experiência, né? Então, Exatamente. E assim, o que eu acho legal é isso, né? Que a gente fala como governo, a gente fala do plano, certo? Do que é o que a gente gostaria que fosse. E aí você tem o Marcelo que fala um pouco aí da vida real, mas obrigada, viu, Marcelo? Você colocou uns pontos aí que a gente também não lembra de falar tudo, mas eu adoro escutar dos empreendedores que estão no Canadá, porque na verdade é com eles que a gente entende o dia a dia, entende como que estrategicamente pode ser importante para a sua startup hoje? Começar a olhar para esse tipo de coisa, né? Porque a gente está vivendo aí num momento de mudanças muito grandes e toda hora você não consegue mais contar com aquela estabilidade, né? Digamos assim. Então, assim, o tanto de flexibilidade, o tanto de rapidez que você vai precisar ter daqui para frente, e nesse sentido, pode ser que o Canadá tenha uma boa oferta para você, de dar bases sólidas, entendeu? Nesses chacoalhões que são muitas vezes inevitáveis, né? E muito bem colocado também a questão de que o Canadá acaba tendo, você será uma empresa canadense. Inclusive, para você acessar o apoio de pessoas como eu sou parte do setor comercial global, é uma rede global. Estamos espalhados em mais de 130 países, entre embaixadas e consulados ao redor do mundo. Significa que uma vez que você se torna uma empresa canadense, você pode acessar o meu par na Noruega, o meu par na Europa, o meu par no Japão, entendeu? Então, inclusive isso a gente também facilita esse tipo de conexão. Chegou alguma pergunta, Hélio? por enquanto não, pessoal. Fica à vontade aí. Estamos, não Eu, eu, recebi. eu acho que eu vou fazer uma provocação aqui para a Ah, Cris então aqui. vamos lá, Marcelo. Tá, Cris, como eu vim, né? Apesar que o Gabriel Teodoro O parece que Gabriel levantou a mão, levantou a então mão. vou deixar ele Vamos, fazer então. vamos ouvir Ô, o Marcelão, Gabriel pode aí. continuar. Você começou com tanto entusiasmo. Eu vou depois da resposta da Cris. Pode seguir a ordem. Não vou atrapalhar, não. Tá bom, Gabriel, obrigado, Pode tá seguir bom. com a tua provocação, que até eu fiquei curioso. Ah, não, legal. Eu acho que é bem legal, né? Como a Mister Turing ela veio muito no anseio de vir, acabou não procurando e não tinha o acesso à informação, né? Como é que as parcerias institucionais, né, promovidas pela CCBC, né, por vocês aqui também, podem acelerar o processo de internacionalização de uma startup brasileira, né? Porque, como você falou, quando uma startup entra no site do governo, o site do governo ele é extenso, ele é muito extenso. Tem muita coisa lá e ele ajuda, mas ele também atrapalha, né? Porque é muita coisa. Você clica, abre, você não sabe nem por onde você entrou depois da primeira vez para chegar naquela informação que você estava buscando, né? Como é que uma startup hoje, né? Ou as pessoas que estão escutando a gente aqui vão ver depois, como é que para elas é mais fácil acessar, né, essas parcerias institucionais para ter acesso ao Canadá? Por que que a gente está falando do Canadá, né? Como é que elas fazem? Como é que a gente pode facilitar isso para elas? Olha, a primeira porta de entrada pode ser eu. Ó, direto, direto. Fala com a Cristina. Esse é o principal papel do que é o Trade Commissioner. Então, assim, nós somos designados no escritório do país correspondente para fazer exatamente essa ponte. Aí eu vou entender com você se você já está num bom momento para isso, né? Porque às vezes assim a gente quer, mas você não está estruturado para isso. E a questão da internacionalização é muito bonito e eu acho que é uma ambição a ser vista, mas assim você também tem que estar preparado, né, Marcelo? Como você Muito. colocou, não é fácil, não é barato. Não. Você está falando, você é uma startup, quantas pessoas você tem? Para fazer assim um projeto internacional, você vai precisar de gente que está olhando para isso 24 horas, só para isso, além do seu core business. Então, assim, ter primeiro é o que você falou, estratégia, clareza, O plano. acima de tudo, porque
Aqui a gente está falando de Canadá, mas se você vai olhar para um mercado internacional, com qualquer governo que você conversar, todos os governos terão seus programas de apoio. No entanto, se você não tem certeza do que você tem, da sua capacitação, você pode se perder no meio do caminho. E é como você falou, você olha 2, 3 páginas, você já se perde naquilo, entendeu? Então, assim, através de mim, eu posso falar de eventos que você pode ir. Você quer ir com a gente para o Canadá? Pode ser uma porta de entrada para você? Eu posso te apresentar uma aceleradora, te ajuda? O que acontece com os investidores? Os investidores, a gente fala muito, investidor, mas assim, se você não estiver lá, ele não vai investir em você. Mesmo estando lá, vai ser difícil. Quem dera fora, não vai. Então, isso a gente também já não olha. Então, é isso. O que vale a pena? Um projeto de pesquisa em conjunto? Eu falei desse acordo que a gente tem. Eu tenho um acordo com a Agência de Financiamento de Pesquisa e Inovação no Canadá, com a FAPESP. Você tem escala, assim, você tem ideia da escala de dinheiro de uma FAPESP? Bom, vamos pensar nisso? Você quer fazer um projeto em conjunto? Vamos entender se tem algum parceiro para você no Canadá para bolar um projeto juntos? E aí você vai entendendo. Eu acho que assim, é um processo, entendeu? Você não vai chegar amanhã e estourar porque você é lindo, claro, né? Isso Todo mundo mesmo. é lindo, maravilhoso. Não tenho a menor dúvida disso, mas é porque é um processo. Não, obrigado. Gabriel, agora você pode fazer a sua pergunta, Gabriel. Pô, tá vendo? Ainda bem que eu deixei isso aí na frente. Ela respondeu mais da metade das buchas que eu ia colocar, ela já foi esclarecendo. Eu estou em deslocamento, pessoal, por isso que eu não estou ativando a câmera, que se eu ativar não vai funcionar nem o áudio. Bora. Vamos lá. Hoje eu estou à frente de uma Deep Tech e nós trabalhamos com mudanças climáticas, usando tecnologias emergentes, principalmente IA, que é nas áreas mais profundas, né, Deep Learning, Machine Learning, e computação quântica. E hoje a gente tem, por exemplo, na Europa ali, Portugal, a gente tem projetos, tem propostas para lá e para cá, só que a grande dificuldade nossa é mão de obra. Então, basicamente, a gente compete com mão de obra, principalmente para áreas principais, que é a computação quântica, com as grandes big techs. Então, para nós, as bolsas de pesquisa, os projetos em colaboração, os projetos com que a gente chama de design partners, né? Ele é desenvolvido a partir de uma dor de negócio dentro das operações da academia, é muito importante. E alguns países, e isso é vantajoso de um lado e ruim do outro, eles estão tendo uma demanda maior de pesquisadores. Exemplo, as políticas Trump estão fazendo com que boa parte dos pesquisadores saiam dos Estados Unidos e estão indo para o Canadá. O Canadá, por outro lado, recentemente ele tem meio que sancionado internamente os projetos de computação quântica. Então, tem equipes aqui do Brasil, de universidades federais, que não tem mais os recursos quânticos de empresas privadas do Canadá, por causa meio de uma geopolítica, como tudo baseado, né? Volta para a política. Então, dentro desse contexto, para uma deep tech, que é o nosso contexto, voltada para as questões de mudanças climáticas, que está na área da pesquisa, ou seja, está em busca do teu produto repetível, escalável e tudo mais. O que a gente consegue gerar com equipes, com times no Canadá, com o objetivo de busca de projetos para trabalhar em cocriação, em colaboração nessas áreas e que esses projetos permitam a gente a ter acesso a recursos quânticos, porque aqui no Brasil é muito escasso e é extremamente caro, sendo que para áreas de pesquisa, principalmente a gente trabalha com open source, com pesquisa aberta, tudo que a gente desenvolve, 90% fica para a comunidade. Então, como ficaria nesse contexto? Existe algo nessa linha? Muito boa, Gabriel. Obrigado pela sua colaboração aqui. Acho que a Cris vai poder ajudar. A gente já falou um pouco, não sei se você estava na hora que ela falou um pouco sobre um dos pilares ali que eram de tecnologia quântica, né? Computação Então, quântica. Eu vou. Só um à adendo, vontade, pessoal. Cris. Só um Segue. adendo antes de você começar, Cris. Nós, na área da computação quântica, não somos tão bem vistos assim, que a gente está buscando algoritmos quânticos para resolver problemas climáticos, e todo mundo está com foco para cibersegurança, para criptografia, medicina. Ali a gente é uma das ovelhas negras tentando usar algo, uma tecnologia emergente, para questões climáticas. Então, o apoio é menor ainda. A gente fala, a gente vai trabalhar com criptografia quântica. Nossa, é um mar de dinheiro, tem todo mundo pesquisando.
Agora, para questões climáticas, é mais complexo. Vocês estão aqui no Brasil, ô Gabriel? Onde é que vocês estão localizados? São Paulo, São Paulo. São Paulo, São Paulo. E esse foi um dos principais motivos da gente ter a operação de começar a desenvolver os projetos de forma open source, porque quando a gente foi ver no mercado, todo mundo que trabalha com questões climáticas, seja IA, operações de Omniverse, no caso da NVIDIA, ou computação quântica, passa pelo mesmo problema. Falta mão de obra, os projetos é tudo feito em caixas pretas, ninguém consegue acesso, e às vezes está começando uma pesquisa do zero que já tem alguém no TRL muito maior que poderia ceder isso. Gabriel, eu vou colocar aqui. Esse é o link que eu diria que pode ser o primeiro passo, que é entender o que o IRAP está fazendo com o Brasil, entender o formato do projeto, ver se faz sentido para você. É porque ele está com a Funesp e Embrapi, né, Cris? Uai, mas você não está em São Paulo? Não, eu falei para você, ele está com a Funesp e com a Embrapi, né? Esse RP que você falou, não tá? Se já tá conveniado aqui no Brasil já, isso que ele, como que você está explicando. Isso é legal pra Sim. caramba. Isso é Isso. ótimo. Isso é ótimo, tem bastante dinheiro ali. Aqui nesse link, Gabriel, você vai conseguir entender a escala do projeto, se você você atende, né, os requisitos básicos. Esse daqui, que tem um link da FAPESP também para essa chamada, que o da FAPESP é um pouquinho mais difícil de achar. Mas se você entrar dentro da FAPESP no PIP 2, você vai ver a chamada. Para esse não vai dar mais tempo. No entanto, para os próximos, pode ser que sim. E aí, o primeiro passo também é de entender quem são, né, os seus possíveis parceiros no Canadá. Mudança climática é uma grande pauta para o Canadá, né, muito em caminho oposto ao que os Estados Unidos está tomando. O Canadá, sim, ele se mantém bastante... ele se mantém na vanguarda, eu diria assim, ele acredita na pauta mudanças climáticas e que essa é uma pauta muito importante para se olhar. Ali no Waterloo, tem todo o ecossistema ali de instituições. Eu já ouvi de pesquisadores brasileiros que têm parcerias com as instituições de pesquisa lá naquele Quantum Valley, né? Que também precisa, precisa dar uma olhada do que faz sentido, assim, para que lado da pesquisa que você está olhando. E aí, se fizer sentido, você pode me mandar as informações da sua empresa, eu posso mandar para o nosso contato no IRAP, que lidera esses projetos com o Brasil, para entender se você tem o perfil, né, para esse tipo de financiamento de pesquisa. Eu acho que esse seria um começo bem prático, assim, né? Legal, eu entendi. Nesse caso, estamos falando de questão financeira, de recurso financeiro. Sim. E para aceder, mão de obra. Não estou negando que o nosso problema seja financeiro, é um problema como é de todo mundo. Agora, a questão para nós, a mão de obra ela acaba sendo mais importante que a questão financeira. Não, de você acessar mão de obra no Canadá para os seus projetos aqui no Brasil, não é? Isso, mão de obra no Canadá, exato. Sim, sim. Acho que sobre o Quantum Valley, ali quando você falou do Quantum Valley, Cris, eu acho que ali, não sei se você consegue voltar aquele slide, ali acho que é muito interessante, porque ali tem vários, eu fiquei impressionado com a quantidade de instituições, todas relacionadas a esse tema da computação quântica. Da computação quântica, tem muita coisa acontecendo, tanto no Quantum Valley quanto para Quebec. Vocês vão dividir a apresentação com quem participou? Fernando, você pode dividir, porque ali tem todas as referências. Podemos, sim. Eu acho que se familiarizar um pouco, Gabriel, com o ecossistema que existe lá,
ver qual é a linha de, né? Porque Quantum é enorme. Tudo bem, aí você tem Quantum, clima. Eu não conheço em profundidade, mas deve ter? Tem, E tem uma sim, outra. viu? Tem sim. Deve Deixa ter. eu só fazer um complemento, Gabriel. Quando você acessa um projeto desse, eles não vão só te dar dinheiro para esse caso específico. Eles vão dar acesso a pessoas também que estão pesquisando na mesma linha. O problema vai ser você achar alguém que esteja pesquisando na mesma linha que a sua. Caso não esteja, né, a universidade ou o Vale ali que tem as principais pesquisas de computação quântica, geralmente eles também trazem alunos, tá? Tem a Humber aqui, tem um monte aqui que acontece aqui, que estão criando super centros de computação aqui, que eles, através de um outro programa que tem interno aqui no Canadá, quando você entra para fazer alguma coisa, eles dão o dinheiro, que é o financeiro, para ser pago para esse aluno entrar no seu projeto de pesquisa. Entendeu? Exato. Não é um dinheiro para sua startup, né? É, Óbvio, vai ser, né? Mas o dinheiro vai ser usado para pegar aquele aluno que está naquela linha de pesquisa que você está buscando, trazer para o seu projeto e ele ficar ali 6 meses, um ano, te ajudando com isso, tá? Isso acontece bastante aqui. acontece mesmo. É É, legal, Pô, Marcelo, Marcelo. E assim, tem o MyTax, que mas tá, você. O MyTax, eles têm algumas linhas de financiamento, mas uma delas é o que o Marcelo contou. Você tem o seu projeto de pesquisa, você precisa acessar os PhDs para a sua área e eles cofinanciam, eles pagam o salário desses PhDs em até alguma porcentagem lá. Até o ano passado, você poderia acessar diretamente, contanto que você fizesse essa pesquisa ou esse trabalho junto às universidades canadenses. A partir desse ano, acho que mudou um pouco essa regra. E aí, o que eu entendo é que você precisaria, de qualquer forma, de um parceiro canadense, entendeu? precisa. De empresa canadense. E aí, através da empresa canadense, você tem acesso aos pesquisadores para que esses pesquisadores trabalhem no seu projeto. Isso sim. Você pode ser uma empresa brasileira, você consegue esse acesso. legal, Cristina, obrigado, Marcelo, obrigado. É exatamente isso que a gente está precisando. O dinheiro a gente não precisa nem ver a cor dele, pode ir direto para a mão dos Legal. pesquisadores, Isso, ser pago diretamente. O que a gente precisa, literalmente, é a massa cinzenta no projeto, sabe? E acesso aos computadores de ponta. É só essas duas coisas. O dinheiro é legal, mas não precisa nem vir para cá para não pagar imposto triplicado, entendeu? Pode daí já ir para como bolsa e tudo mais. A grande dificuldade para a gente realmente é mão de obra. eu imagino, é. Mas isso é um grande tópico nosso. Acesso à mão de obra qualificada, altamente Mesmo. qualificada. A Altamente, gente vê isso pelas grandes empresas globais e agora cada vez mais vão procurar isso, né? É exatamente isso. E aí, Gabriel, fica à vontade, viu? Se você quiser me mandar contando um pouco do que você faz e por que você precisa, a gente pode te ajudar nessa conexão. Ou você faz a sua pesquisa primeiro para pelo menos, né, dar uma direcionada melhor com quem no Canadá você vai precisar acessar. Ô, Cris, nós estamos com uma outra pergunta aqui também, do Antônio Schneider. Ele está falando que ele tem uma microempresa em Porto Alegre e que ele trabalha com treinamentos imersivos usando realidade virtual, Uhum. tanto para o agronegócio, indústria metalmecânica e aviação, e eles estão querendo se internacionalizar, né? Então, ele está querendo entender um pouco, né, desses, né, em termos aí de realidade virtual, dessa tecnologia dele, quais são essas oportunidades que tem no Canadá para ele se conectar lá. E, Antônio, qualquer coisa, gigantes. pode ficar à vontade de abrir o microfone e complementar aí também, tá? São gigantes, né, Cris? Gigantes. É o que a gente falou, o Digital Tech Cluster, por exemplo, que fica ali na parte de Vancouver, eles são referência para realidade aumentada, tal. Uhum. Você sabe, Marcelo, dessa história? Muitas das séries da Netflix são Só filmadas fez lá. lá. British Columbia é referência para isso aí.
Não, deixa eu te contar essa história. Sabe a série Shogun, Uhum, que fala da época do samurai, fez um grande sucesso, uhum. né? Pois eles escolheram filmar em Vancouver. É lindo ali. E o cara, que é o diretor, produtor, ele falou assim, cara, no Canadá eu encontrei condições melhores para gravar, para que o ambiente ficasse mais japonês do que no próprio Japão. Hum, Entendeu? Então é meio que isso também explica um pouco do que é o Canadá, né? A gente vai fazer, não, eu preciso que seja desse jeito, daquele jeito, então, vamos fazer, entendeu? Essa questão é que é um pouco essa questão da colaboração, né? Até onde der, a gente vai querer colaborar. O canadense também é muito claro de dizer o que não dá para fazer. Então, assim, você tem essa clareza de direcionamento, mas como é que fala? É uma pauta forte para o Canadá. Se você quiser me mandar uma mensagem, a gente marca uma conversa. A gente tem uma equipe, tá, para atração de investimentos, tem Marcelo, tem a Isabela, enfim, tem o pessoal no Canadá. Então, a gente precisa entender um pouco, né, o momento da sua empresa, a estrutura da sua empresa, o que exatamente você está procurando, o que você precisa, né? Eu acho que primeiro é isso, é uma primeira conversa. é. Marcelo Tavares é um cara sensacional também. É, ele é ótimo, Marcelo. Uhum. É, Contato por e-mail, sim, ele por está WhatsApp. agradecendo aqui o Antônio e disse que se pode entrar em contato. Sim, tá. A Cris colocou o e-mail dela. Já tá o e-mail no chat aqui. Já estava o e-mail no chat já, Antônio. Tem o e-mail da Mas Cris para entrar em contato aí. o Gabriel e a Patrícia já estão aqui marcando reunião, inclusive, no chat. Isso é legal, tá vendo? Não, isso é muito bom. Vocês querem falar um pouco da parceria que vocês têm com o Edmonton? Eu acho que a gente vai ter um dia que a gente Vai vai ter um falar dia para bastante. falar disso. Ah, É, é Vai ter um dia para amanhã. falar É disso, amanhã, Cris. é é. verdade, tá bom. A gente vai Não ter um percam dia. os próximos capítulos, não podemos dar spoiler, então É. todos voltem em outros dias, porque cada Não, dia porque, tem olha, um. até para contar, né? O Jeff que vai falar, ele é um querido. A gente levou uma missão junto com o Web Summit de Vancouver, mas na semana anterior teve o Upper Bound, que é o grande evento de inteligência artificial do centro da região ali, que é o M. Uhum. Foram, foram muito mais empresas brasileiras do que a gente imaginava que teriam interesse. O pessoal foi incrível em receber a delegação brasileira, o pessoal ficou muito feliz, porque é o que acontece, né? No Canadá também tem esses segredos. Se você vai para uma Toronto, a força que você vai precisar para levantar é porque a competição é muito maior, né? Mas aí você vai, por exemplo, para Edmonton, que é assim, eles são menores, é mais nichado, eles vão ter assim, outra Outro ritmo, outro ritmo. de apoio mesmo. É. Tem o Jeff adora o Brasil, ele está toda hora no Brasil. A Angélica também brasileira trabalha nesses escritórios, são os escritórios de desenvolvimento econômico que são exatamente para apoiar empresas internacionais para que elas se estabeleçam naquela região. Enfim. Tem uma pessoa, a Marília Costa, está perguntando sobre a parte de health tech, inovação e Uhum. saúde. Se tem algum polo mais localizado, como é que esse tipo de empresa. Você abriu falando um pouco sobre isso, né? Acho que Sim, se você puder retomar um pouco, acho que até sobre foi a do Rubens, né? Que você e que até o é. Marcelo já comentou aqui. Acho que era legal se puder falar um pouquinho sobre essa daí para gente. A parte de saúde, a pauta saúde é uma pauta fortíssima no Canadá. Você tem aquela região de Toronto, é onde fica o Mars, né? O Mars é um grande hub de inovação. A origem dele foi através da pauta de saúde. Eles eram o Toronto General Hospital, Isso era o mesmo. hospital da cidade. E dois pesquisadores parte desse hospital que descobriram a insulina e o uso da insulina para humanos, o que fez Uhum. assim, foi um salto enorme para a parte de saúde. Dentro desse Mars, o Mars fica assim, é um prédio
que fica entre dois dos grandes hospitais, três grandes hospitais, a universidade fica ali do lado, então você faz tudo a pé por ali. Dentro do Mars mesmo você tem o J-Labs, que é o hub de inovação da Johnson Johnson, você tem o Centro de Pesquisa do Instituto do Câncer, você tem o Vector Institute, acho que saiu agora, né? Mas eu não sei se eles ainda continuam uma parte lá que é de inteligência artificial. Então, assim, é isso, é porque assim, tá todo mundo muito perto, um sobe um andar, desce um andar e fala. Essa é muito forte. Fora isso, do outro lado, Vancouver também, ele tem olhado bastante para a parte de saúde. A Alberta também tem um polo importante de saúde. Então, assim, saúde, né, é um monte de coisa. Então, teria que entender exatamente o que em saúde para entender para onde que seria melhor você olhar primeiro. E, assim, saúde ainda, é muito o que eu falei, né? Qual principalmente saúde? A gente está falando de um país onde existe um sistema público de saúde, entendeu? Então você não tem assim hospital privado que você vai conseguir vender as suas coisas para suas soluções para médicos de clínica. Então assim você realmente precisa entender o que você quer lá, né? Vai ser pelo governo, e o governo vai te dar o processo, e você vai ter que seguir aquilo para dali para frente começar a comercializar para o governo. Então, assim, como startup, Então, como startup, provavelmente é através desses programas de aceleração, ou se você vai fazer parceria com a universidade primeiro, como é que você vai validar o seu produto, enfim, é isso. Gabriel. O Gabriel está com a mão levantada, Gabriel. Fica à vontade. Uma pergunta. Em alguns locais da Europa, principalmente locais que já estão com uma maturidade tecnológica mais alta, exemplo, Estônia, entre outros, é comum eles terem desafios internacionais. Por exemplo, eu participo do ecossistema ali de Berlim, e ali vira e mexe tem principalmente na área quântica. Então, eles pegam buchas que não estão conseguindo resolver lá, ou precisam de mais mentes no mesmo problema, e eles abrem esses digitais que é obrigatório ter uma parte internacional, e com preferência de país subdesenvolvido. E isso acaba que para o Brasil é extremamente vantajoso, porque o Brasil é um país subdesenvolvido, é um país que tem um reconhecimento na área de pesquisa fora do Brasil, apesar que aqui no Brasil o pessoal não se valoriza nisso, né? Mas lá fora o pessoal gosta dos pesquisadores, das pesquisadoras brasileiras, é um pessoal de garra e não é bem visto. Aqui no Brasil, aqui dentro é uma visão divergente disso, né? E lá fora o pessoal gosta. Por que eu estou perguntando? No Canadá, isso também é comum? E se for, como a gente acessa essas redes? Porque eu já vi várias vezes, por exemplo, na Alemanha, projetos que eles estavam com editais abertos, rodando há 7, 8 meses, que tinha Deep Techs aqui, com produto com TRL 5, 6, e eles lá com dinheiro, com a dor, com a máquina de venda, e tipo, era um casamento perfeito. Mas a comunicação ali não ia. E aí, óbvio, sendo a Deep Tech, geralmente o produto ele vai ter uma distância do mercado, né? Então, chegar e falar, olha, a gente entende que o produto está indo numa linha, mas se pivotar a pesquisa ou criar uma feature dela, fazer esse ajuste aqui, a gente tem o recurso, tem isso, tem aquilo, dá para fazer um casamento, dividir a API, licenciar a API, ou seja, no ecossistema de Canadá, existe coisas semelhantes a isso? Você sabe, Marcelo, olha, eu não sei. Eu também confesso que não faço Porque muita ideia. O Canadá ele tem uma coisa assim muito forte que a gente precisa fortalecer a nossa economia interna. Então assim existem muitos benefícios, mas você precisa estar aqui. Isso é muito forte neles, por isso que eu não sei se existe assim de uma maneira indireta, Gabriel, acho que sim, porque aí você abre o chamado e é o que eu falei, você tem o parceiro canadense que vai submeter e-mail, você faz parte, isso acho que dá para fazer. Agora, direto, sem você estar lá, eu acho difícil. Tá, eu estou dizendo porque, geralmente, esses projetos, eles são voltados para uso local. Então, por exemplo, algumas das cláusulas que eu já li, né? O projeto roda, o governo financia isso, não em dinheiro, bom, é em dinheiro, mas é em bolsas. Então, você, como
os seus pesquisadores do Brasil pegam uma bolsa, os pesquisadores pegam a bolsa lá, mas o produto ele tem que ser aberto, licenciado, idealizado a partir do Canadá. E aí fica as duas, no caso, a partir de Berlim, fica as duas empresas com a propriedade compartilhada, só que isso é para atrair negócios de tecnologias emergentes para o local. Isso é para proporcionar o crescimento econômico do local em tecnologias disruptivas. Então, tem um loquinho ali comercial, sabe? O que é desenvolvido tem que ser comercializado a partir de lá, durante X anos. Uhum. Olha, o mais próximo é esse Da Funesp com a acordo que Embraer. com a Isso mesmo. FAPESP e a IRAP, porque o IRAP ele é a agência de financiamento de pesquisa para inovação e precisa ter aplicação, um potencial de aplicação forte e que sejam soluções comercializáveis também. Uhum. Esse é o mais próximo que eu vejo, Gabriel. Porque Tá bom, pros obrigado outros- pela sua explicação. Gabriel, eu te conectei no LinkedIn, depois se você quiser falar mais sobre, né, alguma coisa, eu posso te ajudar também, tá? Pô, já tô te chamando agora. De Eu já graça, coloquei. ajuda até a gestão na testa, rapaz. Essas coisas difíceis, a Você gente sabe corre que para todo mundo. Não, mas isso é me manda importante. e-mail, depois se quiser mandar e-mail, porque o meu LinkedIn está com problema, eu estou brigando com o LinkedIn, minha conta está bloqueada, eu estou assim, isolada do mundo. Aliás, se alguém conhecer alguém no LinkedIn para me ajudar, olha, já estou aqui, Ô, estou Cris, eu junto com... acredito que eu consigo te ajudar com isso. Vamos conversar depois, a gente consegue Verdade? verificar alguma coisa. Não, a gente já tem, mas a gente atua muito com a Microsoft. Então, eles já apoiaram, eles foram os primeiros a investir na gente, né, no ano passado. Que Então, a gente tem uma legal. relação legal com eles, e como a Microsoft é proprietária do LinkedIn, eles já apoiaram a gente em algumas operações. Então, Olha não, a gente já só. tem, pode sentar e tentar alguma coisa. Ai, gente, olha, é um desgosto, viu? Vou te falar, o atendimento ao cliente do É sim. LinkedIn. E, Gabriel, assim, tecnologia quântica, cara, assim, tecnologia emergente, né? É assim, o Canadá pode fazer muito sentido para você. É o tipo de coisa que o Canadá adora. Não é Viviane tá com a verdade. mão. A Viviane quer falar. Isso, eu Viviane. queria comentar sobre essa questão do Gabriel. Vocês me ouvem bem? Sim, sim. Ok. Aqui eu moro, então, atuo na CCBC aqui em Montreal, então nós somos o braço aqui. Nós temos aqui um organismo que ele trabalha especificamente fazendo a relação entre startups e prefeituras, por exemplo, então é na linha de inovação aberta para os municípios. Então, tem um organismo específico aqui que faz, e tem algumas iniciativas também, mas então são iniciativas separadas, independentes, de algumas entidades, de alguns órgãos do governo, alguns serviços, que busca solução para alguma coisa em especial, por exemplo, o Hidroquebec, que cuida da toda a parte de energia, ou então, muitas vezes, a questão de mobilidade dos municípios, enfim, mas são iniciativas independentes. Só queria complementar depois, se vocês, Gabriel, se tu quiseres, eu posso também te passar o contato, então, desse organismo que trabalha fazendo a parceria e a ligação entre os municípios, o poder público e a startup. Legal. Vivi, Obrigado, Viviane. Viviane, achei super interessante. Nós temos um produto que, inclusive, foi selecionado pela ONU, está no comuniquê da ONU desse ano, que vai ser lido lá na COP30, em Belém, onde a gente trabalha com recuperação de ativos financeiros de contas, principalmente contas de energia, água, gás, combustível. E aí muda a legislação, ele só precisa de um ajuste, mas ele funciona em qualquer local do mundo. A gente consegue fazer análises com inteligência artificial em contas pagas e mostrar como gerar economias nas contas. E isso gera um OPEX. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei de licitação específica, que a gente consegue utilizar isso, mas acredito que para vocês também. Basicamente, pega uma conta lá, 300 mil euros, reduz 50 mil euros dela durante 30 anos. E esse recurso pode ser utilizado para combater mudanças climáticas, para ESG, para os 17 ODS e coisas do tipo.
literalmente, a gente fala que costuma ser gratuito, né? Porque utiliza o teu próprio custo para a contratação de uma solução. Então, nós temos interesse em verificar se há viabilidade disso nas prefeituras, que vocês consigam pôr para conversar com a gente, aí todo o processo em si. Muito bom. Isso é muito bom. Tá vendo como esse tipo de evento pode trazer não só conteúdo, mas também conexões, né? Essa ajuda e tudo mais. Bom, para respeitar aqui o nosso horário, tá? A gente já passou 3 minutos do horário aqui combinado. Primeiro, eu gostaria de agradecer novamente a Cris. Cris, obrigado. Prazer te ver de novo. Fazia tempo que a gente não batia um papo aqui. Queria Verdade. agradecer, né, a sua disponibilidade aqui em trazer essa informação do Canadá, né? Só frisando, né? Assim como a Cris falou, todas as startups que estão aqui se planejem, né, e olhem se o Canadá de fato é o país que pode trazer benefício nessa internacionalização. Eu posso dizer que traz, tá? Mas se planeje direito e você vai ver que com esse planejamento, a sua internacionalização, ela sempre é mais fácil. E aproveite essa conexão, né, com a câmera aqui, com a Cris, para vocês fazerem, né, as pesquisas necessárias, buscar as informações que são importantes para vocês, tá? Agradecer novamente os nossos parceiros, né? A ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software, o PIT, o Parque de Inovação e Tecnologia de São José dos Campos, o IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica, e a Universidade Fevale e a Fevale Tech Park. E o Sebrae for Startups, onde a Mister Turing também faz parte, tá? Que eles acabam ajudando bastante. Então, obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Não esqueçam que a gente tem eventos aqui a semana toda no mesmo horário, né, Fernando? Acho que você vai poder complementar, mas no mesmo horário, cada dia a gente vai trazer um tema que pode ser importante também para a sua startup. Se não for para a sua, indique para quem seja. Certo, Fernando? Isso aí, Marcelo, obrigado, deu o recado. Então, pessoal, o restante aí da semana no mesmo horário, vamos ter aí outras oportunidades de conhecer um pouquinho mais aí do ecossistema canadense. Amanhã a gente vai falar um pouco mais do panorama de inteligência artificial, já comentado aqui, vamos ter o Jeff, de uma entidade parceira de Monton Global. No quarto dia na quarta-feira vamos falar sobre fintechs. No quarto dia, quinta-feira, falaremos sobre aceleração de negócios e no último dia, sexta-feira, vamos falar aí sobre processos de soft landing, tá? Então, queria agradecer aí a presença de todos, pela explanação da Cristina, pela atuação aí do Hélio e do Marcelo também, de todo mundo que se inscreveu, que está presente, e dos nossos apoiadores também. E aí a gente se vê aí no resto dos dias, pessoal. Fernando Anderson aqui, tudo bem? Tudo bom? Só um, tudo bom, meu cara? Só um ponto, eu não recebi o link, e aí entrei lá pelo LinkedIn, vi que uma amiga também tinha colocado lá a mensagem. Pelo Simpla, o link não estava disponível. Tá, não, a gente reparou isso, tá, Anderson? O nosso pessoal de TI eventos aqui já tá correndo. Acho que a gente já atualizou ali nos reminders, mas pode ficar tranquilo, tá? Tá A gente ótimo, meu cara. vai garantir aí a entrada de todo mundo. Tá bom, obrigado, porque eu acabei perdendo a apresentação da Cris. Não deu para ver, mas tá tudo Ah, certo. claro, a Obrigado. gente Ah, vai compartilhar as informações, as gravações também, tá? Para todo mundo ficar ciente do conteúdo passado. Tá ótimo, obrigado pela atenção. Foi Imagina. muito, obrigada. muito, muito bom o evento. Obrigado. Eu que Obrigada a todos agradeço. também. Obrigada pelo convite, a CCBC pela parceria. Foi ótimo ver vocês. Obrigada. Muito bom mesmo. Então é isso, Fernando. Precisamos conversar mais vezes, né, Marcelo? Precisamos. Hélio. Sim. Eu vou te procurar, que eu tô precisando de algumas coisas aqui também, tá bom? É isso. Precisamos botar a fofoca em dia. Fechado. Obrigada a todos, gente. Pessoal, Uma boa esperamos vocês tarde. amanhã aqui também. Vamos ter como o Fernando essa semana toda destacou. Vamos lá. Isso aí. Até Tchau, logo, Então, tchau. gente. pessoal, obrigado Até, e até pessoal, até amanhã. logo, obrigado.